Olá, meu nome é Thiago Toledo, um audiolivro do livro Pero Vaz de Caminha, e agora eu vou falar um pouquinho mais do livro. Para quem prefere ler o livro, quem prefere escutar, pode ver esse resumo antes ou depois, independente. Eu não vou entrar muito em polêmica aqui, eu vou só falar um pouquinho do livro que vocês vão encontrar. Pero Vaz de Caminha, o que ele foi? Ele foi um escrivão português, né? Ele foi quem escreveu a carta e encaminhada ao rei Dom Manuel de Portugal sobre o achamento do Brasil. Ele, claro, pertencia a uma família nobre, né, que já possuía cargos de influência desde 1470. E é a mais completa das 5 que existem sobre o fato de acontecimento daquela manhã de 22 de abril de 1500. O documento, a carta, chegou nas mãos de Dom Manuel, só que depois ele acabou sumindo, né? Ficou sumido por muitos anos. O que estava acontecendo? Qual que era o contexto daquele momento lá? Por que veio os navios para cá? Vamos ter um apanhado geral, mas curto de 1490 foi escrito aquele livro lá, Tirante Leblanc, por Janot Martorell. É um livro de romance espanhol. Lembrando que Portugal está bem no canto esquerdo e Espanha, Portugal é bem pequenininho, Espanha cobre Portugal assim na sua costa direita, né? E depois já vem França, Suíça, Itália, tudo pressionando. O último país aqui da direita é Portugal. Portugal se encontra bem de esquerda no Atlântico. Então, se tivesse que acabar com Portugal, tinha que jogar todo mundo para o Atlântico. Não tinha mais para onde Portugal ir para a esquerda. Ou ia destruindo tudo os outros países, ou viajava pelo mar. Foi o que acabou acontecendo, né? Em 1492, Cristóvão Colombo chegou às Caraíbas. Então já havia aquela luta para criar uma rota alternativa para chegar na Índia, e o comércio com a Índia, dos produtos da Índia para vender ali na Europa ali era muito forte, é o que estava dando dinheiro na época. E Cristóvão chegou às Caraíbas, que é nas Antilhas, né? E mais tarde, depois chegou no México. Então ele chegou ali, América do Sul bem para cima ali, e chegou no México. Em 1492 também houve a expulsão dos judeus da Espanha, os judeus sefarditas. De 92 a 93 conquistou a La Palma, que foi era um dos arquipélagos das Ilhas Canárias, até então eu não sabia o tamanho das Ilhas Canárias, né? Em 1492, Alexandre VI sucede o Inocêncio VIII como Papa, né? E em 1496 conquista Tenerife, que é mais um arquipélago das Ilhas Canárias. Em 1494, a invasão da Itália por Carlos VIII da França, e como vários momentos da história, esse foi um período turbulento, e Portugal ali no auge das navegações, dinheiro investido em tecnologia, quis dar um salto maior, ver o que tinha para dar a volta, ou eu não posso especular aqui se existia alguma terra do outro lado lá, já sabia de algumas coisinhas, mas não sabia a dimensão, e é o que ele poderia fazer. Em 1494, foi assinado o Tratado das Tordesilhas. Foi um documento assinado na Vila Espanhola, que os protagonistas, né, foram Portugal e Espanha, que delimitaram que naquela linha para a esquerda era um, daquela linha para a direita era outro. Talvez Portugal já sabia o que tinha, né? Será? Mas aqui eu só estou comentando que em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Por isso que a chegada de qualquer coisa ali
a posição do Brasil ali, tinha que ser Portugal, não podia ser Espanha. Qual que era a vantagem de, sei lá, de Portugal chegar num país, pegar a terra lá? Portugal sabia que existia vantagem estratégica em um território ali, porque poderia ser ponto de pouso para chegar, para dar a volta na Índia, né? Sabia. Ele poderia servir de escala para os navios para manipular aquelas riquezas da Índia. E, sobretudo, ter um ponto de guarda ali para o monopólio da Rota do Cabo. Que vantagem! Naquela época seria estupenda. Então, por isso que investiu-se para essa navegação. E Portugal desembolsou muito dinheiro. Tecnologia, até chegar ao lançamento dos navios, foram anos atrás investindo, né, para que chegasse. Hoje talvez a gente não consiga imaginar a dimensão disso aí, mas na época, pela tecnologia da época, o que eles conseguiam sem os instrumentos modernos de hoje, para a época foi um salto gigantesco. Imaginando hoje, eu não consigo ver um feito pensado na dimensão que seria naquela época. Então eles foram muito além do que se pensava. O que ele encontrou lá? O que a expedição encontrou? O que essa carta de Pedro Vaz de Caminha fala que ele encontrou? Então é um documento de composição física da primeira vista do território. Narra o acontecimento do desembarque na praia, a primeira vista com os índios, o que eles acharam dos índios, a primeira missa realizada. É isso que se trata a carta. A carta fala disso. É uma carta curta, né? Quer dizer, por uma carta não é tão curta, mas são 10 páginas ali. É um relato bom. A missão dada pelo rei Manuel a Caminha era simples e ao mesmo tempo importantíssima, porque era para relatar o que havia nas novas terras e as descobertas, principalmente se tinha algum valor fora esses, principalmente os metais, né? Então é isso. É um livro importante para a literatura e a história do Brasil, e narra qual que foi a motivação de Portugal para cá, né? Acho que é só exploração tudo, mas houve um desprendimento de valor econômico muito grande. É uma conquista, um feito do ser humano, as navegações, a conquista do Brasil aqui, né? A descoberta do Brasil, gigantesca. Pode colocar com certeza nos maiores feitos humanos da história, tendo em si, analisando a época que estava e o que foi conseguido atingir com o que eles tinham, né? Isso é muito importante, porque hoje vivemos melhor de padrão de alimento, de comodidade, do que os reis. Isso sem dúvida. Então a gente tem sempre analisar desse contexto. Porque os povos antigos faziam tal isso, mas com o que eles tinham, talvez era muito mais aceitável do que tal coisa que a gente faz hoje, né? Hoje a gente vive e emporcalha tudo ali perto da gente ali, é normal. Picha muro, fala que é arte, gruda banana com durex na parede, é arte. Então, com o que eles tinham, o que eles fizeram, é um ponto de orgulho pra gente, que a gente foi colonizado, que nem existia essa palavra colônia antes, né? Hoje a gente fala sem pensar, mas nem havia ninguém escrito essa palavra aí. A gente foi descobertos
por esses povos, e aqueles povos foram descobertos por outros povos, que outros povos foram descobertos por outros povos. Então a carta de Pero Vaz de Caminha é isso, ela narra o primeiro contato com a civilização aqui. Tá bom? Aproveito o livro, o resumo e um forte abraço. Aqui é Thiago Toledo. A aquisição dessa leitura, desse conhecimento vale a pena e vai agregar para vocês, pensando como Nação Brasil aí, fica impregnado.